noite. Estamos aqui hoje com o Antônio, né? O Antônio, ele é diretor de tecnologia do Assum, né? Uma grande rede do Rio Grande do Sul. E eu queria abrir aqui, Antônio, pedindo para você contar um pouquinho do Assum, da história do Assum e o tamanho, como foi esse crescimento e o tamanho que o Assum está hoje. Boa noite, Boa obrigado pelo noite. convite. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu vou tentar vender o livro, né, da nossa sucessora Assuncion, que está nas nossas lojas. Estão disponíveis aí para todos os clientes. Mas é uma rede familiar, né? Uma rede familiar. Hoje é o nosso presidente Antônio Ortiz é quem lidera aí toda a estrutura, né? Uma rede de 40 lojas, temos 3 CDs também. Estamos agora construindo mais um novo CD para a parte de FLV. Projeto bem interessante, bem desafiador. E está concentrada hoje na grande metropolitana de Porto Alegre, né, região litoral. Então, praticamente ali, todas as nossas lojas estão só no Rio Grande do Sul hoje, né? Mas, assim, é bem familiar. Então, assim, você lida diretamente com pessoas, né, da alta liderança. Então, hoje está a esposa, tá os filhos, né, tudo dentro, né, cada um na sua respectiva área. Então, você tem total acesso. Isso não tem preço, né? Isso é muito bom, assim, para os negócios e para fazer com que os processos evoluem dentro da empresa. Né? O... Bacana. E a gente está entrando num período agora importantíssimo para a sua região, né? Região praiana, Exato. alto movimento, né? Normalmente em janeiro as vendas estão diminuindo e você está na contramão, né? Você tem um período forte agora que vai até o carnaval, né? É um período desafiador também para a operação, né? Porque a gente tá acostumado, né, ter um comportamento na loja aí durante 9 meses, 10 meses. E aí quando chega nessa época de verão, a gente tem uma demanda tanto de classe de clientes, né, que vão para o litoral, quanto de necessidade de operação de loja. Então, praticamente aí aumenta tudo 60%, 70% de demanda. E aí tu tem que ter todos os funcionários lá treinados para estar lá na operação, para receber esse cliente, abastecer. As lojas que não trabalhavam com abastecimento noturno começam a trabalhar para fazer com que o cliente chegue às 8 horas, está tudo prontinho, tudo certo na gôndola, não tem nenhum buraco, né? Uhum. Então, entregas noturnas, abastecimento noturno, aí tem pessoal de vigilância, segurança, então começa a mudar todo o comportamento da loja, né? Mas isso tudo para atender os clientes, né? Que estão lá curtindo as férias e o Assum é muito lembrado também por ser uma das primeiras redes de supermercados do litoral, né? Uhum. Então o pessoal geralmente comenta, eu lembro do Assum lá quando eu ia para Cidreira, que tem uma praia lá no Rio Grande do Sul que é Cidreira. Então tem muita essa evolução, né, do conhecimento da marca por ser uma região de litoral, né? Embora que agora a concorrência ela tá crescendo, normal, e estão explorando cada vez mais o nosso litoral. Pergunta. Então, a Zoom pelo menos tem uma nostalgia de lembrança de férias para muita gente, assim, um link interessante. Falando num quesito mais da tecnologia, assim, o que que você acha que mudou e o que que você acha que está tendo os desafios no lado mais back, tecnologia ou tendências que você está percebendo no mercado nos últimos anos? Eu vejo assim que o varejo ele está passando por um processo de maturação, né? Tá ganhando cada vez mais maturidade com tecnologia. Aquelas decisões que muitas vezes era pelo feeling, né? E hoje a gente tem que olhar para dados. Isso dependendo da gestão judia, né? Mas embora, né, a dor de dono, como a gente fala lá, né? Ela é sempre assertiva, né? Mas assim, a tecnologia ela tá vindo para somar, tá vindo para te dar uma direção, tá vindo para te entregar alguns dados, para te conseguir ter maior negociação, para conseguir ter maior assertividade. A previsibilidade ela vai estar sempre ali como uma meta, né? Mas se você tem uma direção um pouco mais apontada, né, onde você consegue se arriscar mais, isso a tecnologia ela tá te trazendo, né? Até aconteceu um fato bem interessante ano passado, que eu desconhecia, né? Mas a gente identificou que ali pelos meses de outubro e novembro, a água sanitária nas nossas lojas, o pedido de compra era absurdo.
praticamente 200, 300% a mais do que a normalidade. Assim. Mas o que aconteceu, né? E na região do Rio Grande do Sul, a umidade ela é muito, muito forte, né? E o que acontece com as casas do litoral? É o tal do mofo, né? Bolora, mofo. E o pessoal, antes de aproveitar as férias na sua casa, eles vão lá para fazer a higiene, né? A faxina. Então, a água sanitária ela tem que estar lá. E essa previsibilidade que a gente entrega ao sistema, né? Com base nos dados, com base na tua linha de consumo, né? Então, isso foi muito interessante que a gente identificou isso. Disse, olha, por que acontece esse fator, né? Então, a tecnologia ela está muito próxima do negócio. Embora hoje a gente não tenha como iniciar um negócio sem pelo menos um sistema para controlar algo, né? Nem que esse sistema seja uma planilha, digamos assim. Mas, de certa forma, você tem um computador ali no caixa. Que né, os pequenos comerciantes, muitas vezes ali é o RP dele, né? Mas, e sem falar IA, né? Que a IA está vindo agora aí, no meu contexto, rompendo barreiras. Onde ela consegue entender em ponto real, em tempo real, alguns comportamentos e conseguir te trazer algumas ações para te tomar nesse momento, né? Então, o que está acontecendo agora que eu não estou enxergando? A gente olha para a BI e muitas vezes já passou, né? Vamos ver o que aconteceu ontem, né? E aí, aqui tem que ajustar, tá? Quanto que isso me custou ajustando hoje o que passou ontem? E olhando para a IA, acho que é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais de ganho. Ela me alertou isso agora. O que a gente vai fazer agora para que ela não me alerte de novo daqui a 1 hora? Então, eu vejo, assim, um campo muito promissor, a tecnologia rompendo barreiras. O setor de tecnologia ele tem que estar próximo do negócio, não adianta. O setor de tecnologia não pode ficar basicamente preocupado só com servidores, só com resolver problema. Ele tem que estar preocupado também para entregar soluções para as áreas. Quando você fala, as pessoas ainda têm uma visão de meio chat GPT, que te ajuda a escrever texto, fazer imagem, mas o que você está falando de IA é bem na parte de inteligência de dados, assim. Exato. E IA, eu brinco que é tipo tecnologia. Tipo, cada pessoa que você fala vai ter uma definição diferente para aquilo. Exato. Hoje, quando você fala de IA e onde ela está te ajudando, e aí você falou de previsibilidade e tudo, mas como realmente você está utilizando essa IA? E depois eu queria fazer uma pergunta em relação à estruturação para isso. Como a empresa está se estruturando para o uso da IA de modo... digamos assim, hoje a gente tem a gente tem hoje uma IA, né, que é uma IA gratuita, que a gente, né, fez aquisição e estamos fazendo alguns testes. Basicamente, cuidando da parte de segurança, para nunca expor o teu dado, né? Isso é fundamental. Não adianta pegar e jogar um dado para uma OpenAI e etc. Enfim, tu tem que ter ciência de que aquela informação, dependendo do tipo, ela é muito sensível para o negócio. Então, hoje a gente tem dentro de casa uma IA e automaticamente essa IA, o que a gente está entregando para ela? Algumas informações que o meu RP é alimentado via banco. E entregando para ela essas informações, para ela entender o passado, ver o que está acontecendo no momento e te dar algumas previsibilidades para tomar alguma ação. E essa ação ele vem por onde? Onde é que está o front-end dessa ação? Tem que acessar um sistema? Né? Então, a gente usa o próprio WhatsApp, uma plataforma que hoje em dia está todo mundo, né, com uso constante aí, sempre tem em todos os telefones até hoje. Nunca vi nenhum telefone sem WhatsApp. Então, tudo isso de forma organizada, né, de forma setorizada, o pessoal de compras, o pessoal de vendas, gerentes e tudo mais, recebendo aqueles insights exatamente que é daquela área, né? Então, hoje a gente está cuidando muito essa etapa. A gente entende que tudo isso tem uma evolução e quando a nossa IA começar a fazer insert ou update, a coisa vai começar a ficar legal. Hoje ela só está fazendo select, então, assim, vai levar um certo tempo, né? E falar um pouco de MCP, né? Que é hoje as 3 letrinhas aí, que é como é que a gente entrega isso, cria esse MCP para a IA entender e ser mais inteligente e ela construir as visões com base no entendimento da IA. Isso é um pouco mais profundo, um pouco mais técnico, um pouco mais dedicado. E como é muito novo, a gente tem que estar aberto a errar, né? Então, erra, ajusta, testa. Erra, ajusta, testa. E rápido. E rápido, exatamente.
Na parte de estrutura, assim, quando a gente fala, o alimentar aí nos supermercados ainda tem até uma mudança com familiar, assim, normalmente não tão rápido de adaptação a novas tecnologias, ela tem um viés meio nostálgico, Exato. a estrutura, e até a mudança de on-premise para cloud, utilizar iFoods e outros sistemas de entrega e tudo mais. Como você, como um diretor de tecnologia, né, você acha que o mercado está cada vez mais rápido? Você acha que ainda tem uma dificuldade? Onde você acha que existe? Eu digo assim que a chave virou na pandemia, Uhum. Hum, tá? Acho que ali foi onde deu o start, todo mundo acordou e pensou, e agora como é que eu vou vender? E a primeira coisa, olharam para um computador e disseram, tem que ser por aqui. Olharam para um celular, vou ter que ser por aqui. Então acho que na pandemia foi quando o pessoal sentiu, porque tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Que geralmente tu tem que fazer alguma coisa diferente quando a água chega a um certo limite do teu corpo que tu tem que nadar, né? Então, ali foi o grande start, né? Ah, essa parte do on-premises para cloud rompe barreiras. Porque basicamente a gente entende que dependendo do gestor da tecnologia, ele não quer abrir mão também daquela segurança que está ali com ele. Esses são os meus servidores, esse é o meu segurança parque. física aqui, quase Isso aí. filho, assim. O intangível, como é que é? O tangível tá É. ali, né? Tá ali com ele, né? E muitas vezes aquilo ali acaba consumindo uma determinada hora do gestor, porque ele tem todo um contrato de responsabilidade perante aquilo. É a garantia, é a vida útil dos equipamentos, é a sala climatizada, é as baterias do no-break, é o no-break, e se chover, e se não chover. Então tu tem toda uma questão que tu tem que cuidar aquilo ali, o acesso à sala e etc, né? E muitas vezes isso tá no dia a dia, tá no sangue da TI. Mas também tem um outro detalhe. Se a área de tecnologia ela quer estar mais próxima do negócio, ela tem que tirar isso do colo. Tem que tirar isso do colo, entregar para quem consegue dominar, administrar e te entregar com você com SLA muito baixo. E que você sobre tempo para que você se aproxime das áreas de negócio e comece a entregar TI. Aí é que começa Adorei essa frase. Então, na sua visão, que eu adorei, para a tecnologia, né, para o setor de tecnologia, o setor de TI, passar a ser estratégico, ele tem que sair um pouco desse back, Exato. e aí focar no business e deixar esse trabalho de especialista para outras pessoas. É interessante esse quesito, porque ninguém se acha mais futurístico do que o setor de tecnologia. Então, acaba sendo quase um contrassenso, assim, né? Exatamente. E pegar um exemplo agora que aconteceu recentemente conosco, né? Tivemos que ter uma demanda de aumento de área para o nosso banco de dados, né? É um chamado, aumenta a área. 2 cliques, tá Agora só tem resolvido. dentro de casa. Aí eu tenho um storage, tenho um array lá. Posso acrescentar mais um disco? Contrata disco, compra disco, coloca no storage, melhora lá toda a parte de configuração do RAID, né? Apresenta as LUMs, faz isso, faz aquilo. Quanto tempo tu entrega isso? Eu levei 2 dias. Valorização do trabalho, né? Se você Ou seja, tu escala. sai de 2 dias para 2 cliques, aí parece que você deixou de trabalhar 2 dias. Você entregou tão rápido, faz mais. Aí tem aquele Exato, negócio. exatamente. Então, assim, leva um certo tempo, uma maturidade, né? Um processo, mas a gente entende que se o setor de tecnologia quer estar próximo do negócio, ele tem que entender que o CAPEX não é muito bem hoje, não é mais a nossa realidade, né? Eu acho que tão importante quanto estar perto da área estratégica é esse tempo de qualidade, né, que o gestor de TI precisa ter para poder estar numa feira, estar num evento, viajar, acompanhar o que está acontecendo de tecnologia para poder trazer para o Com supermercado. certeza. Né? O gestor de TI que senta em cima do servidor e acha que tem a chave, né, traz para ele uma certa segurança, né, Exato. mas não traz futuro, né? Exato, exatamente. Como é que a gente sempre comenta assim, né? A gente não tem desenvolvimento interno lá. Então tudo é contratado, né? Uhum.
A gente sempre se pergunta, mas a gente tinha que desenvolver interno, né? Eu sempre brinco, tá, mas vamos produtizar, vamos criar uma vertical? Falando sobre desenvolvimento interno e projetos, assim, hoje o tema do momento é tipo funcionários virtuais, agente de AI e todo mundo. Nesse mercado alimentar e no seu próprio trabalho, como você está vendo essa tendência? Você vê que é um caminho que é para ficar e onde você vê que existem as oportunidades? Assim, falar a parte de desenvolvimento, eu vejo que hoje um grande desafio são as integrações. Uhum. As integrações hoje, elas estão tirando o sono da área de tecnologia, porque eu tenho um servidor A, as APIs estão prontas. Eu tenho um sistema B, as APIs estão prontas. Tá, mas e para conversar esse meio aí, né? Quem vai fazer o estúdio, né? O integra aí, né? Dessas aplicações, né? Que é esse middle aí, né? Então isso é algo também que tira muito sono, né? Tem uma aplicação de RH que eu tenho que fazer uma integração diretamente com o banco. Afinal de contas, ficar mandando arquivo, texto de um setor para outro para o financeiro pagar não é algo seguro. A gente tem que fazer uma integração diretamente com a instituição, cair no DDA lá, o pessoal só validar e dar um ok. Então, a parte de integrações de sistemas eu vejo que é um grande desafio para as áreas de tecnologia. Já olhando um pouco a parte de desenvolvimento, com as IAs, eu acredito que muitas plataformas que já estão no mercado, né? Vou citar um exemplo de uma Windsurf, né? Com um Node ali, totalmente low code, tu consegue criar grandes aplicações. Então eu vejo assim que, mesmo você sem saber programar, mas você tendo um escopo, né, daquele projeto, você consegue tirar alguns recursos interessantes da plataforma. Então eu vejo que estão se construindo cada vez mais ferramentas, aponderando ferramentas, reduzindo o tempo de entrega, né? Afinal de contas, hoje eu não vejo um desenvolvedor hoje trabalhar com front que não tem alguma conexão com IA, né? E o ganho de tempo de projeto eu acho absurdo. Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar e para evoluir, né? Eu acho que não tem mais como a gente pensar em desenvolver algo num front que não tenha uma IA embarcada. Legal. Nós tivemos agora na NRF, né, Felipe? E não é surpresa, né? Mas um dos temas muito importantes foi turnover, né? Quantidade de dificuldade de conseguir colaborador, né? Como é que você vê esses projetos de inteligência artificial colaborando com essa questão de falta de mão de obra qualificada? Certo. No varejo a gente fala que o turnover ele é muito agressivo, né? É. Então a gente está falando aí 6%, 8%, conforme o varejo. Um dos grandes desafios é como reter, né, essas pessoas. Fazer para reter, né? Então esse eu acho que é o que todo mundo se pergunta, né? Mas assim, o setor de tecnologia com esse turnover muito alto, o grande foco é treinamento. Construir treinamento. A construção de treinamento, onde um colaborador novo entra, faz a integração, entende a cultura do negócio e recebe um pacote de treinamento para aquela função em específica, você ganha tempo, padroniza e tem uma qualidade. Agora, se você contratar uma pessoa simplesmente para preencher quadro, jogar ela para a zona de campo, né? E dizer para ela, ó, ali é a bola, tem que correr para cá, aí o outro diz que é para lá, outro diz para cá. A pessoa pode ser que ela não se sinta útil naquele negócio e desanima e acaba saindo. Então, acho que a contratação, ela tem que, sim, ter um cuidado cada vez mais próximo daquela pessoa que está entrando, mas entregar para ela um book de ferramentas, né? Seja ela também uma ferramenta relacionada a IA, né? Ou construir treinamentos, né? Com base em IA também, para ajudar aquele departamento de desenvolvimento humano organizacional. E com isso construir esses funcionários, né? Já qualificados, já padronizados. Claro que a gente não vai conseguir ter todos os setores, né? Então você tem aqueles departamentos que são mais práticos. Vamos pegar agora, por exemplo, um açougueiro, né? Então aquela pessoa ela tem que entender que tem que ter um operacional, né? E eu vejo também uma grande oportunidade que são os aprendizes, né? Aquelas pessoas que entram focando naquilo que ela entende que ela mais se aproxima e treinando, moldando
né? Aí aquela pessoa já se sente parte do processo, já entende que o que ela faz não é desossar um dianteiro, né? Ela serve um alimento para uma família, né? Ou seja, começar a mudar um pouco essa cultura do executar e operacional, né? Deixar algo Dá um mais... sentido Dá um pras coisas. sentido para as coisas, né? Para a gente ir terminando para as últimas perguntas aqui, você falou de muitos caminhos, você falou de humanização, você falou de cultura, você falou de tech e tudo. Se você fosse desenhar um supermercado do futuro, você acha que ele ia ser mais parecido que é hoje ou seria uma coisa totalmente diferente? Olha, eu iria arriscar em ofertar algo mais para autoatendimento. Ok. Embora a gente vê alguns No redes Brasil de foi varejo, crescendo, né? Tipo, a gente tava diminuindo, agora voltou a crescer. Exato, exatamente, né? Tá tudo corrido, as pessoas querem conversar com os operadores de caixa, né? A gente brinca, a gente estava no NRF, que todas as grandes tecnologias vêm da ressaca que você quer o abraço de novo do humano. Então, foi assim na internet, foi assim no computador, foi assim no celular, foi assim no metaverso. Aí, né, agora quero voltar ao humano de novo. Então, Exato, estamos exatamente. nessa fase. Então, assim, acredito que conforme a idade de cada cliente, né? Entenda-se por idade, né? Cada um quer um comportamento diferente. O jovem não quer falar com ninguém, né? Ele quer entrar, autosservir e ir embora. Já a pessoa um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada, já quer um pouco mais de atenção, né? Alguém ofertando, alguém conduzindo aquela compra, né? Mas assim, se eu pudesse hoje ter um supermercado do futuro, né? Eu almejaria, com certeza, algo mais autoatendimento. Que legal. Acho que foi ótimo. Tem alguma pergunta final? Não, acho Já que falamos é pra isso. caramba. Não, foi um prazer enorme conhecer a história. Quero lá ir pro litoral lá, conhecer você e ir pras praias. Que como um bom carioca morando em São Paulo, eu sinto saudade. Comprar nosso livro, né, também. Opa, Comprar o livro. Boa. obrigado, Antônio. Obrigado.